Bom dia, paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a todos aí. Esse domingo tá mais quentinho, né? O último tava muito frio, né? Glória a Deus pela sua vida, pela sua pontualidade, pelo seu compromisso, né? De estar conosco aqui nessa manhã. Glória a Deus. Vou dar um tempinho como sempre, tá, irmãos? Uns minutinhos, 3, 4 minutinhos só para aguardar os irmãos estarem entrando, para nós podermos estar... Ixi, como é que sobe os comentários, hein? Deixa eu ver. Não tô conseguindo ver os comentários. Não sei onde que eu aperto. E agora? Sempre entra direto os comentários. Não sei. Agora eu tô vendo os comentários. Consegui arrumar. Paz do Senhor, queridos. Paz a todos, viu? Que Deus abençoe a nossa manhã aí, nosso domingo. Agora eu tô vendo os comentários aqui, tô conseguindo. Lado direito da tela, na parte de cima. Glória a Deus, consegui. Agora eu tô visualizando. Eu coloquei um comentário e aí ele abriu os demais para mim, deu certo, então tá bom. Glória a Deus. Já tudo certo. Tá bom o som? O áudio tá bom para vocês? Deixa eu ver aqui. Vamos fazendo uma oração, irmãos? Né? Enquanto isso, nós vamos já apresentando a Deus, né? A nossa escola dominical de hoje. E vamos ganhando tempo aí com os irmãos que estão entrando ainda, que estão se conectando conosco. Deus abençoe a irmã André, irmã Inês. Glória a Deus. Vamos orar? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos por mais esse dia de vida, por mais esta manhã, esse domingo, Pai querido, abençoado, o qual o Senhor nos concedeu vida, nos concedeu graça, saúde, e nós podemos estar aqui agora no nosso lar, no aconchego do nosso lar, e conectados com o mesmo propósito, né, Senhor, que é refletir e meditar na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. É precioso para nós, Senhor, momentos como esse, no qual nós podemos reservar para estar na Tua presença, para aprender mais de Ti, para conhecer mais de Ti. Eu peço que o Senhor me capacite a expressar a aula de hoje de uma forma clara, objetiva, de maneira que todos juntos sejamos edificados com a aula de hoje, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe todos os irmãos que já estão conectados, abrindo o entendimento de todos eles, que todo impedimento caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão acordando, que o Senhor desperte aquele que perdeu a hora, que o Senhor abençoe que todos possam participar nessa manhã conosco, Pai. Abençoa aqueles que estão trabalhando, ou aqueles que estão enfermos, ou por algum motivo de força maior não poderão participar conosco, mas que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los de forma igual. Nos cubra com teu precioso sangue, Senhor.
Conduz, Pai querido, este momento aqui segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós reconhecemos que tudo vem de Ti, Senhor, e que sem Ti nós nada podemos fazer. Recebe as nossas vidas, eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Já é 9h06, irmãos, então a gente vai começar, tá? Vou abaixar um pouco o fundo aqui e vamos dar início para a gente aproveitar o nosso tempo, né? Então hoje nós vamos aqui meditar aqui na lição 5, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. Então o texto áureo, irmãos, Efésios 2, do 4 ao 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então esse é o texto áureo. Eu quero ler também a verdade prática aqui com os irmãos. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Bom dia, pastor Valdir. Glória a Deus. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe, irmãos? Tá aí na sua revista, mas se quiser também pode abrir a Bíblia, né? Efésios 2, do versículo 1 ao 10. E diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus abençoe aí todos os irmãos. Celina, Juliana, paz do Senhor. Então, o nosso objetivo aqui nessa manhã é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar por que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Hein? Aí você vai falar assim: poxa, evangelista Paula, eu tô cansado de saber disso daí. Tudo isso daí eu já aprendi há muitos anos atrás. Tem um versículo na palavra de Deus que eu não vou saber dar o endereço dele agora. Eu até tenho ele anotado em alguma das minhas bíblias aqui para poder dar o endereço, mas eu não vou saber dar agora de bate-pronto para vocês. Mas ele diz assim: se você parar de aprender, achei. Provérbios 19:27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Então, às vezes a gente fala assim: poxa, eu já sei sobre a salvação, eu já sei que a salvação não vem. Eu já sei que a gente está falando essas coisas todas aí. Mas a palavra do Senhor, ela diz: se você
deixar de aprender, até o que você sabe você vai se esquecer. Então a aproximação com a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a reflexão na palavra de Deus, mais de uma vez, 2, 3, no mesmo livro, que seja, no mesmo versículo, nunca é demais, irmãos, porque aquilo ali vai deixar a gente sempre próximo de Cristo, próximo do propósito de Cristo, com a nossa mente esclarecida acerca da verdade, e não vamos nos esquecer, né, daquilo que nós já temos aprendido na presença do Senhor. Então nós temos que estar sempre nos alimentando da palavra, mesmo que nós já conheçamos aquela palavra, mesmo que a gente já tenha entendido aquela palavra. Pai do Senhor, irmã André, porque isso vai nos fazer permanecer firmes e não se esquecer daquilo que nós já sabemos. Então vamos lá. A introdução aqui diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então tá, primeiro tópico aqui, nós vamos falar, vai ser o pastor Edilce. Nós vamos falar aqui da antiga natureza, morta em ofensas e pecados, né? O primeiro tópico aqui, nós vamos falar o quê? Da nossa condição anterior, né? O versículo ele fala da palavra ofensa e ele fala da palavra pecado. O significado da palavra ofensa, né? No grego, né? A tradução, né, da palavra ofensa, que no grego é paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então é agir erroneamente e perseverar nisso, né? De forma deliberada. E o termo pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Nós estávamos constantemente pecando deliberadamente. Minha tia Simone, bom dia, tia, paz do Senhor, lindona. Então nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados porque nós estávamos cegos. A gente pecava e a gente errava o alvo e a gente não conseguia ter um entendimento de que estávamos dessa forma, porque estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Essa era a nossa condição, né? Diante de Deus, diante de Cristo. Estávamos mortos. Então aqui, em vista disso, o homem é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. Então nós podemos considerar que todo aquele que não é nascido de novo, que não se reconciliou com Deus, ele está na condição de uma pessoa morta. Mas o evangelista Paulo, vejo andando na rua, cumprimento de manhã quando eu saio, tá morto, tá? E nós vamos entender aqui no decorrer da lição o sentido dessa palavra e qual que é o propósito que tem para o nosso entendimento. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui um versículo que está aí na revista de vocês. Tiago 1,15 diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago 1,15. Então, por que nós estamos mortos? Porque a gente tem ali a concupiscência dentro de nós, né? A gente concebe, é como se fosse a geração de um filho, né? A gente concebe e depois a gente dá luz. Só que no caso do pecado, quando a gente dá luz ao pecado, a gente gera morte, a gente não gera vida, como é no caso do bebê, né? No ventre da que está grávida. Então, nós geramos a morte. É como um corpo inerte, né? Um corpo inerte, um corpo morto, isso impede a... Você já tentou falar com uma pessoa morta? Né? Você já viu ali em velórios, né, pessoas desesperadas tentando falar com aquela pessoa morta? Ela não responde.
ela está inerte, não existe mais vida nela, né? Assim éramos nós outrora quando estávamos sem Deus. Éramos como um corpo inerte, morto, né? Por mais que fôssemos, que o Senhor tentasse nos alcançar, não havia resultado, nós não conseguíamos ouvir, porque nós estávamos desligados, estávamos desconectados, estávamos separados do amor de Deus. Não havia nenhum contato, não havia nenhuma ligação, não havia meio de comunicação, né? Então era como se, mesmo que ele tentasse falar para nós do amor de Deus, não havia como maneira de nós escutarmos. Nós estávamos desligados da comunhão com Deus, desconectados, mortos, literalmente mortos nas nossas ofensas e pecados. Quem assim vive está morto enquanto vive. Como é que pode, né, irmãos, uma pessoa estar morta enquanto vive? Veja bem, eu quero ler um versículo aqui, um pedacinho aqui do versículo que está em 1 Timóteo 5,6, que diz assim: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Você já viu, irmãos, alguma expressão das pessoas falando assim: não, eu vou viver, eu sou novo ainda, né? Quando eu ficar mais velho, depois que eu casar, depois que eu me formar, aí eu vou buscar Deus, né? E vamos ali achando que estamos aproveitando a vida, né? Que estamos vivendo, né? Eu preciso viver, né? Eu sou jovem, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu preciso viver, eu preciso curtir a vida. Então, aos olhos de Cristo, parece que está vivo, né? Mas aos olhos de Cristo está morto. Vive em deleites, parece que vive, mas está morto. Porque está morto nas suas ofensas e nos seus pecados. Está morto porque não tem nenhuma conexão com a vida. Quem é a vida, irmãos? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não tem conexão com Deus por meio de Cristo, não tem vida. Está morto, está desconectado da vida. Pensa que vive, mas está morto na verdade, né? Porque a verdadeira vida, ela está em Cristo Jesus. Nós vamos seguindo aqui. Então isso aqui é a nossa antiga natureza, a nossa condição. E eu queria trazer aqui a reflexão para os irmãos no tocante àqueles que ainda não se converteram a Cristo. No tocante àqueles que ainda não aceitaram a salvação por meio de Jesus Cristo. Eles ainda estão mortos. Eles não foram reconciliados ainda com Deus. Eles ainda são como um corpo morto que você tenta falar, mas ele não escuta, porque não há nenhuma conexão daquela pessoa com Deus, né? Ela precisa ser alcançada pela maravilhosa. Como que ela vai ser alcançada se ela está morta, se ela está desconectada? Ela precisa reviver, né? E para a gente nascer de novo, para a gente ser regenerado, a única maneira é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, né? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Talvez a mesma pessoa que não escuta você falar do amor de Cristo hoje, de manhã, à noite ela vai te ouvir. Por que, evangelista Paulo? Eu não sei, porque tem momentos que as pessoas estão mais sensíveis à palavra, tem situações que a pessoa ela está mais aberta, né? E tem situações que ela não quer saber. Então nós temos que pregar em tempo, em fora de tempo. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, né? Foi assim naquela passagem que, eu não lembro agora quem foi que disse, pastor Valdir, se lembrar, coloca aí, que ele disse assim, acho que foi um dos discípulos: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Tem um louvor também da Fernanda Brum que fala desse versículo. Nós precisamos pregar, porque senão, como que vão ouvir? Como que vão ser alcançados, né? Se nós, é por isso que Deus conta conosco para o exercício do seu evangelho, né? Para que o seu reino venha sobre a terra, né? Porque nós estamos aqui na terra, então nós vamos ser o pontinho de luz que vai
levar luz às trevas das pessoas e vão fazer com que elas enxerguem através de nós que elas não precisam estar mais mortas, mas que elas podem encontrar vida, né? E nós somos essa carta viva, nós somos esse testemunho, nós somos esse exemplo de que a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Então Deus conta com você, Deus conta comigo. Tenha paciência, irmãos. Não desista de evangelizar, não desista de orar por alguém. Por mais que essa pessoa pareça difícil, por mais que essa pessoa pareça que nunca vai se converter, por mais que essa pessoa que tem um dia que você tem vontade de pegar a cadeira e tacar na cara dessa pessoa. Tem pessoas que a gente tem vontade de serrar a cabeça dela, abrir e jogar a Bíblia lá dentro. Calma. Do mesmo jeito que Cristo te alcançou, Ele também vai alcançar essa pessoa, tá? Se ela vai querer ou não, nós vamos chegar lá. É outra história. Mas que o Evangelho vai chegar nela, vai. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor nos chamou, né? Nós vamos ver isso daqui para frente na nossa aula. Então estávamos mortos, irmãos, nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Nós andávamos sobre o curso deste mundo. E é assim como muitos estão, né? Os costumes praticados conforme o sistema mundano da época. Então o sistema mundano da época hoje, né? Hoje toda forma de amor é válida, né? Olha como que é bonita essa frase. Coisa linda, né? Diabo é astuto. Toda forma de amor é válida, né? E aí ele já coloca homem com homem, mulher com mulher, né? A gente vê assim alguns casos que nem a própria pessoa entende quem ela é. Ela nasceu homem, mas ela se diz mulher, né? Nasceu homem, se diz mulher, mas não, se diz que é mulher, mas não quer se relacionar com homem, quer se relacionar com mulher. Então é uma confusão, é uma loucura. Que nem a Pepe e Neném, né? Teve um exemplo ali também, que ela se relaciona com uma outra mulher e ela era o menino, mas na verdade ela que engravidou. Então é uma confusão assim, uma coisa louca que as próprias pessoas nem sabem o que elas estão fazendo, nem elas sabem explicar, elas não conseguem dar um sentido, uma lógica para o que elas estão fazendo. Não toda forma de amor é válida. Então nós precisamos entender o tempo de hoje, né? Os costumes praticados nessa época tem o seu jeitinho mineiro de ser, tem o seu jeitinho de chegar, mas o seu propósito é a imoralidade, o furto e a mentira. Varia de época para época, ele se apresenta de uma forma diferente, mas o seu objetivo é a imoralidade, o furto e a mentira. Por quê? Porque isso é pecado. E quando a gente peca, a gente erra o alvo. E quando a gente erra o alvo, a gente vai para longe de Deus. E esse é o objetivo do diabo, o príncipe deste século. Fazer com que nós venhamos errar o alvo e nos afastar do Senhor. Essa era a nossa condição outrora. E essa é a condição de muitas pessoas nos dias de hoje, né? E nós, que já fomos alcançados, né, pela maravilhosa graça de Cristo, estamos aqui para mostrar para essas pessoas que elas estão dessa maneira, mas não precisam permanecer assim, que pode ser diferente, que existe saída, que existe uma verdade, né, que existe uma lógica, que existe um propósito, um significado para a sua vida e que não está atrelado à imoralidade, ao furto e à mentira, mas está atrelado a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! Então eu gostaria de seguir aqui. O salvo, ele não deve tomar a forma do mundo, ok? Ele já era, ele se converteu, ele foi salvo, ele foi regenerado, então ele não tem que tomar a forma do mundo. Veja bem, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Ou seja, a palavra não muda. Os tempos são outros, as coisas mudaram, mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus continua sendo santo, o pecado continua sendo pecado. Então, cuidado, igreja, né?
com o não tem nada a ver, o não pega nada, o que tem, sabe? Fulano faz, na igreja de Beltrano pode. Então, não quero saber dessas coisas, eu quero saber da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo, ela diz que a imoralidade, a mentira e o furto é pecado. Então, eu não posso me enquadrar nessas coisas, mesmo que elas estejam disfarçadas de coisas legais, de coisas que não tem problema, que não pega nada, que não tem nada a ver. Também não é assim, também, não. Se atenha à palavra, irmãos. Não seja como a palha que quando o vento sopra voa e vai para qualquer lugar, para qualquer lado, para qualquer direção. Esteja firmado na palavra da verdade. O vento pode soprar para o lado que for, as tendências, o mundo pode mudar. Você permanece salvo em Cristo Jesus, você permanece firmado na verdade, firmado na palavra e não se deixe corromper com as coisas deste mundo, né? E eu até frisei o versículo que eu amo de paixão, que é aqui Romanos 12, 2. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, que eu escrevi ele para mim não me perder. Não quer aparecer. Romanos 12, 2, irmãos, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vamos lá, vamos meditar nisso aí. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Porque tem vezes, irmãos, que a gente quer se conformar. É assim mesmo. Essa juventude é assim mesmo. Se eu não deixar meu filho dormir com o namorado dentro de casa, ele vai para um motel. Essa juventude é assim mesmo. Não, irmãos. A sua casa é a casa de Deus. A sua casa tem que ser consagrada a Deus. Então, na sua casa, a fornicação não tem lugar. Você vai ensinar o certo para o seu filho e para sua filha. E se mesmo assim ele escolher fornicar, ele que pague um motel. Porque dentro da sua casa, debaixo do seu teto, você vai zelar pela palavra de Deus. Você vai correr pelo certo, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Às vezes a gente fala, poxa vida, mas eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, eu sou dizimista, estou na igreja, vou para o monte, jejuo, oro. Mas abre brechas dentro da sua casa. Abre brechas. E aí o diabo entra, irmão. O diabo, sem você abrir uma brecha, ele luta para tentar minar a tua casa. Quem dirá se você abrir uma brecha, uma oportunidade para ele trabalhar? Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Tá bom? Então não existe comunhão das trevas com a luz. Eu sou crente, meu filho não é crente. Eu vou continuar orando pelo meu filho, eu vou ensinar o que é certo para o meu filho, e dentro da minha casa, debaixo dos meus olhos, aonde eu estiver, ele vai ter que respeitar. Tá entendendo, irmão? Vigia para você não abrir brechas para o inimigo trabalhar. Vamos lá. Não vos conformeis com este mundo. Então eu não me conformo com esse mundo, mas eu sou transformado pela renovação do meu entendimento. Como é que o meu entendimento é renovado? Como é que meu entendimento eu sou transformada à medida que o meu entendimento é renovado? O meu entendimento é renovado à luz da palavra de Cristo. E cada vez que o meu entendimento é renovado, eu sofro transformação. Cada vez que você ouve uma pregação da palavra, irmãos, o seu entendimento é renovado e isso causa em você o quê? Um impacto, uma transformação. Eu preciso mudar. Nisso aqui eu preciso melhorar. Pensei que eu estava legal, mas acabei de ver que tem uma parte da minha vida que eu preciso transformar. Eu preciso de transformação, eu preciso me adequar a essa palavra, eu preciso me adequar a esse propósito, a esse evangelho. Eu não estou inteiramente transformada, então eu preciso melhorar. Não é assim? Toda vez que a gente pega a palavra de Deus para meditar, às vezes numa escola dominical a gente fala, poxa vida, meu entendimento foi renovado. Eu não pensava que eu estava errando, mas agora eu fui esclarecido, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí vem a promessa.
para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o crente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas ele não quer se conformar com o mundo. Ele quer fazer uma política da boa vizinhança. Ele quer se dar bem com o mundo, ele quer se dar bem com os crentes, ele quer, entendeu? Não é que você tem que ser uma pessoa, como eu posso dizer? Não é que você tem que brigar com as pessoas do mundo, não é isso. Você não pode se conformar com o pecado. O que Cristo fala? Ele aborrece o pecado, mas o pecador ele ama. Então, essa tem que ser a nossa postura. Não ser conivente com o pecado, não ser pacífico com o pecado. Amar o pecador, ter misericórdia do pecador, orar por ele, interceder por ele, tentar levá-lo até a verdade. Mas o pecado você não pode ser conivente. Você não pode passar pano para coisa errada. Você é crente. Você não pode ser injusto. Você não pode dar falso testemunho para beneficiar quem está errado. Você tem que correr pelo certo. Mas o evangelista Paulo é meu filho, é meu marido, eu precisei. Não, você não precisa, você precisa fazer o que é certo. E o Deus dos céus vai fazer você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele na sua vida. Então é guerra, irmãos. Então nós andávamos segundo o sistema do mundo, né? Cada um teve uma época, um era dos anos 80, dos anos 90, né? Eu era ali dos anos 2010 ali, a minha época ali, 2010. Então cada um teve a sua época aí de mundo, né? De pecados. E nós precisávamos despertar dessa morte, desse sono. Então nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Então essa palavra aqui que nós fizemos na leitura bíblica, que está lá em Efésios 2, é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Satanás exerce autoridade sobre os poderes do mal, irmãos. Quer ver? João 12:31. Se quiser pode abrir lá, tá na revistinha, só a referência, mas eu anotei o versículo aqui para ficar mais fácil. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Ele reina neste mundo. Então, os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Os agentes do mal, né? Os demônios que estão a serviço de Satanás, eles têm poder e influência sobre os desobedientes e incrédulos. Então, todo aquele que anda na desobediência, todo aquele que não crê, ele está debaixo de influência maligna. Os demônios têm poder e influência sobre a vida deles, sobre a mente deles, sobre as ações deles. Bíblia. Vamos lá? 2 Coríntios 4:4 diz o quê? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? Nós acabamos de ler no versículo anterior. O príncipe deste mundo, Satanás. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele tem poder de influenciar os desobedientes e incrédulos. Então tenha misericórdia, irmãos, porque além deles estarem mortos nas suas ofensas e pecados, eles são diariamente influenciados por demônios a terem o seu entendimento manipulado. O entendimento dos desobedientes e dos incrédulos são manipulados diariamente por demônios para que eles nunca cheguem ao conhecimento da verdade, para que a luz não resplandeça sobre eles. Então nós temos que orar por essas pessoas, estender a mão, ter misericórdia, sempre levar uma palavra, em tempo e fora de tempo, ele merecendo ou ele não merecendo aos nossos olhos, porque uma hora vai chegar o tempo dessa pessoa receber essa palavra e ela vai ser esclarecida. Uma hora ela vai abrir o coração e o Senhor vai entrar. Vamos ver aqui um negócio? Seguindo aqui. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, certo?
refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Lá no livro de Gênesis 6:6 fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamento de seu coração era só má continuamente. Então, desde o princípio, quando Adão pecou, quando o primeiro homem caiu, o Senhor ele observou e ele viu que a maldade do homem só multiplicava e que os pensamentos do seu coração era só fazer o mal. E foi ali que o Senhor se arrependeu de fazer o homem. Veja só que coisa, né? Como resultado, nós éramos filhos da ira, ok? Filhos da ira, condenados e desprovidos do favor divino. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, aqui nesse primeiro tópico, a gente viu a nossa condição desgraçada, né, de seres humanos, né, a qual nós estávamos enquadrados. Eu digo situação desgraçada porque era uma situação sem a graça de Deus, né? Estávamos condenados, estávamos mortos, estávamos inacessíveis pela verdade por causa do nosso pecado, por causa da maldade que estava em nós. Porém, vamos chegar aqui no tópico 2 agora, né? Deixa eu ver isso aqui. Legal. Antes da gente entrar aqui. O pecado não consiste apenas de ações isoladas, mas também é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. Então, o pecado não é só eu roubei, eu menti, eu fui imoral. Não. O pecado, ele é uma condição da natureza humana. Ele está dentro de nós. Mesmo que eu não estou fazendo nada, o pecado está ali dentro. Isso significa que a qualquer momento eu vou pecar. Porque essa natureza está em mim. Né? Eu fiquei debaixo dessa condenação por causa de Adão. Né? Eu já nasci com esse mal dentro de mim, com essa maldição do pecado dentro de mim. Então, para que nós venhamos ser transformados, né? Agora os irmãos vão falar, puxa, não tinha pensado nisso. Esse fato é revelado na ideia de que nós estávamos mortos, precisamos ser regenerados. Mas essa regeneração, ela só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. De fora para dentro. E agora? Mas não é de dentro para fora a transformação? O Senhor não fala que é melhor lavar o copo por dentro do que por fora? E agora? De fora para dentro por quê? Porque, irmão, dentro de você está o pecado. A verdade, ela vem da onde? Ela vem de fora. A palavra, ela vai ser introduzida na minha e na tua vida. E através do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, é que a nossa fé vai ser despertada em Cristo para que nós possamos alcançar a salvação. Então, a regeneração, ela começa de fora para dentro. Eita Deus! O copo pode estar sujo pelo lado de dentro, irmão. Mas para você começar a lavar ele, você vai usar a água que vem de fora. Não tem coisa limpa dentro do copo. Se tivesse coisa limpa dentro do copo, você não vai lavar ele. Então você vai pegar a água e vai lavar. Vai pegar o sabão, vai pegar a bucha, vai lavar. Então o conteúdo que vai trazer a libertação, a limpeza, a regeneração vem de fora. Vem de Cristo. Vem da palavra de Deus. Nós estávamos mortos, não havia nada de bom em nós. Mas por causa da palavra, por meio de Cristo Jesus, nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo, não tinha esperança. Se nós estávamos mortos, qual seria a única esperança? Nascer de novo, sermos regenerados. Mas agora não mais ter em nós uma natureza pecaminosa, mas agora nascer da água e do Espírito. Agora a nossa natureza já não é mais pecaminosa, agora a nossa natureza é uma natureza espiritual. Por isso que é uma regeneração, é um novo nascimento, é um novo estado, é uma nova condição. Uma condição que agora nos permite
ouvir a Cristo. Uma condição que agora nos permite ter contato com Deus por meio de Cristo, né? A reconciliação. Maravilha, né? Vamos ver aqui, irmãos, tópico 2, vivificados pela graça. Alcançados pela misericórdia. Então, Paulo ele constata em sua carta que a ira de Deus estava sobre a humanidade. Ponto. Ele constatou ali isso daí. A ira de Deus estava sobre a humanidade. Estávamos mortos, não tinha jeito para nós. Mas agora ele passa a descrever os atos divinos de amor e misericórdia, né? De Deus para conosco, que mudou o quadro caótico da humanidade através de sua misericórdia e amor. A gente estava lascado, irmão. Não tinha esperança. Mas, por meio de Cristo, Deus manifestou atos de infinita graça e misericórdia e mudou o nosso quadro caótico através da sua misericórdia e amor, né? Então, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, né? Qual foi o meio de escape que Deus proveu? O escape da ira que estava sobre nós, a ira que nós merecíamos. Qual foi o meio de escape? Cristo. Cristo foi o meio de escape. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele quis explicar. Não se esqueça, vocês estavam mortos, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Não havia nenhuma possibilidade para nós. Mas, por meio da infinita misericórdia e graça, pelo amor de Deus por nós, Ele proveu o escape. Ele enviou Cristo, né? E todo aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Veja bem, irmãos. Deixa eu ver se é aqui que eu vou falar ou se é mais na frente. Não, daqui a pouco eu vou falar. Vamos seguir aqui. Seguindo aqui, nós não éramos merecedores desse amor, mas mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos, não merecíamos amor, mas através de Cristo, Deus nos deu uma nova oportunidade de vida, ok? Por meio de Cristo. Não merecíamos. Vamos chegar lá. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça e favor imerecido. Deixa eu ler aqui. João 3,3. Jesus lhe disse: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós não estamos mais mortos, nós fomos vivificados através de Cristo Jesus. Ele nos deu vida outra vez, mesmo nós não merecendo. Entenda isso. Você consegue se lembrar de quando Cristo te encontrou? Na verdade, Cristo te encontrou bem antes do que você se lembra. É que você encontrou a Cristo aí onde você se lembra. Mas ele já estava tentando te alcançar há muito tempo, né? Mas a gente tem... eu me encontrei com Cristo, foi em tal dia, eu me lembro como foi. A gente tem essa lembrança. Você se lembra de como estava a sua vida? Como estava a sua história? Você consegue se lembrar quais eram as expectativas que você tinha? Quais eram os sonhos que você tinha? Você consegue se lembrar de como que as pessoas ao redor enxergavam você? Estávamos mortos, estávamos condenados. Não havia nenhuma possibilidade em nós mesmos de sermos felizes, de sermos prósperos, de sermos abençoados, de sermos agraciados com a salvação. Não havia, em nós não havia nada. Mas por meio de Cristo nós fomos vivificados. Ele nos deu vida, Ele nos deu uma nova vida. Mas essa nova vida é para ser vivida
de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa nova vida, essa nova oportunidade é para isso. Porque nós já estávamos mortos. Se fosse para você continuar morto, continuasse lá, irmão. Se você quis uma nova vida, então agora é uma nova vida, né? Uma vida em Cristo, uma vida transformada, uma vida diferenciada. Vamos lá. Exaltados por sua graça. Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Deus concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que são a vida eterna e o galardão nos céus, tá? A ressurreição, estávamos mortos, a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Então, as mesmas bênçãos concedidas a Cristo, nós que somos cordeiros com Cristo, nós também recebemos. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. A graça de Deus é abundante, irmãos, e ela é rica, né? Então você veja bem, as mesmas bênçãos que Ele concedeu a Cristo, Ele concedeu a mim e concedeu a você. Que bênçãos, Evangelista Paulo? A ressurreição, a vida eterna e o galardão lá nos céus, tá? Então nós somos vivificados pela graça, tá? Única e exclusivamente pela graça de Cristo. Não há em mim e em você nada que pudesse fazer com que Deus nos salvasse. Quem conquistou esse benefício, não é verdade, Lúcia? Quem conquistou esse benefício para nós foi Cristo, né? A nossa irmã Lúcia, que é diaconisa Lúcia, ela tá falando que tinha uma senhora que chamava ela de criatura e que dava vontade de matar ela, né? Mas essa é a verdade, né? Antes de sermos vivificados pela graça, nós éramos mera criatura. Mas depois de nós sermos alcançados pela graça, de nós recebermos a Cristo por meio da fé, né? Recebermos a Deus por meio de Cristo, por meio da fé em Cristo, aí nós passamos a ser filhos por adoção, né? Então, a nossa condição hoje é de filhos. Então, vamos lá, irmãos. A salvação não vem das obras. Tópico 3. O que é a salvação? Tic-tac. Pode colocar aí, irmãos. O que é a salvação? O que é a salvação? Quem pode colocar aí para mim? O que é a salvação? Pode falar, eu tô esperando. Digita aí. O que é a salvação, irmãos? A salvação não vem das obras. É o tópico 3 aqui. Graça como meio de salvação. O que é a salvação? Salvação. Salvação, por que salvação? O que é salvação? Quem sabe falar aí? Explicar em que consiste a salvação. Quem é o primeiro corajoso aí? Primeiro valente. Meu Deus, 34 pessoas conectadas, não tem um valente aí. Olha, gente, eu tô falando aqui já faz o quê? Quase uns 45 minutos que eu tô falando aqui. A primeira perguntinha que eu faço. Eu sei que vocês sabem, vai. Em que consiste a salvação? Nosso irmão Júnior Lopes, ser fiel a Deus. Quem mais? Quem mais quer falar? Em que consiste a salvação? Um favor imerecido, Letícia Araújo. Quem mais, irmãos? 35 pessoas conectadas aí, ó. Eu tenho certeza que tem mais coisa para ser falada aí. Em que consiste a salvação? Juliana, favor imerecido. Sim. Quem mais, irmãos? Ó, já tá quase dando 10 horas. Tem que finalizar essa aula hoje. Dá lugar aí. Movimenta as águas. Quem tava dormindo, acorda agora. Que os pastores estão tudo de olho em você aí, ó. A salvação, ela vem de crer em Jesus, sim.
Salvação é ter a vida eterna. Salvação é libertar-se. Quem mais, irmãos? Em que consiste a salvação? O que é a salvação? Rei da glória, favor imerecido, a graça de Deus e seu amor. Foi o Felipe que falou, hein, irmãos? Olha os casadinhos aí, em plena lua de mel, ligado na escola dominical, hein? Glória a Deus. Aí sim. Então vamos lá, irmãos. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? A salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Morrer para o mundo e viver para Deus, a Sueli falou. Livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Então, salvação vem de salvar. Salvar do quê? Eu estou sendo salvo do quê? Né? Você está sendo salvo, recebendo livramento, né, do poder da maldição, da morte, do pecado que gera a morte, né? Do pecado e da morte, né? A salvação também é a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, olha isso, irmãos. E é uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, a salvação, fazer a vontade de Deus, nossa irmã Alice colocou ali. Então, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. E é também a restituição do homem à comunhão de Deus. Por que restituição? Porque Adão tinha comunhão com Deus. Por causa do pecado que gera a morte, essa comunhão foi quebrada. Então, por causa da quebra dessa comunhão, o homem estava fadado à condenação e a condenação é eterna. Então, Deus proveu a Cristo como meio de salvação, o qual ele iria nos livrar, né, dessa maldição do pecado que gera a morte e nos reconciliar com Deus. Oh, glória! Aleluia! E eu quero ler um versículo aqui, irmão, de boca cheia, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que é 2 Coríntios 5,19. Pensa nesse versículo comigo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Gente, vou dar um espaço aí para você glorificar. Enquanto isso, eu vou ler de novo o versículo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Gente, que amor é esse? Que provisão maravilhosa é essa? Gente, não dá. Deus é maravilhoso demais. Então, a salvação não vem das obras, né? Estamos aqui no tópico 3, no item 1, graça como meio de salvação. Então, entendemos aqui o que é a salvação. Graça, os irmãos já sabem que é favor imerecido de Deus, né? E esse favor imerecido mostra a iniciativa de tornar possível a salvação que veio da parte de Deus. Então, eu quero ler aqui esse pedacinho aqui para os irmãos. É por meio da graça... Não, isso aqui é forte. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Irmão, veja bem, a graça é um favor imerecido. Por meio da graça nós temos a oportunidade de ressuscitar, né? De ressuscitar, de ter vida eterna, de ser reconciliado com Deus, né? De passar da morte para a vida. Mas temos o livre-arbítrio e muitos resistem à graça de Deus.
Muitos resistem. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Eu posso querer a graça e eu posso não querer a graça, né? Deus não impõe a redenção para a humanidade. Ele a dispõe, ele deixa a salvação à disposição da humanidade. Aquele que quer, aquele que crer em Cristo Jesus como Salvador, ele recebe essa graça. Aquele que resiste a Cristo como Salvador da sua vida, ele abre mão da graça. Que coisa, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas resistindo à graça de Cristo. Mas eu quero dizer para você, como igreja, não desista. Enquanto tem vida, tem esperança. Esse tal ainda pode ser convencido do pecado, né? Porque para Deus não há nada impossível. Deus pode convencê-lo. Deus tem meios de fazê-lo. Tudo que Deus precisa é de uma oportunidade, que essa pessoa abra uma brecha aí para Deus trabalhar, para Deus entrar com a sua verdade, né? Porque a pessoa ela resiste a Cristo, né? Mas existem momentos que a gente baixa a guarda. E é nesses momentos que o Senhor ele entra. Ele fala assim, só procura a Deus quando está na dificuldade. Muito esperto, só procura a Deus porque estava desempregado, só procurou a Deus porque estava enfermo, só procurou a Deus porque estava no leito de morte. Irmão, não quero nem saber qual foi o motivo. Se buscou a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o sacrifício de Cristo não será em vão. Pode vir, irmão, pode vir no leito de morte, pode vir jurado de morte, pode vir com o desempregado, pode vir, irmão, rasgado, vem do jeito que for, mas vem. O importante é que venha, né? Nós não estamos aqui na condição de julgar nem de condenar ninguém. Quando estava na bênção, eu não queria saber de Jesus. Agora que o calo apertou, né? Agora percebeu que existe Cristo. Não, irmão, deixa vir. Deixa vir. Deixa vir. Amém? Então, que nós íamos ter esse entendimento, né? Às vezes, irmãos, isso serve até de lição para nós que somos cristãos, né? Estamos lá dentro da igreja e aí vem uma menininha lá assistir o culto com a mini saia, um mini top, né? Com os seios de fora, com as pernas de fora. Dependendo do tamanho da saia, mostra até o que a gente não gostaria de ver. E às vezes a gente se incomoda, né? Poxa, aqui é a casa de Deus, isso é jeito de vir na casa de Deus? Irmão, graças a Deus que ela veio. Ela veio como ela está. Mas à medida que ela for alcançada pelo Evangelho, ela não vai mais permanecer assim. Então tem essa visão, tem esse entendimento e tem essa misericórdia daqueles que estão se aproximando de Deus. Vamos correr aqui para me finalizar, irmão. Obras como evidência da salvação, né? A salvação é uma realização divina. Somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos lá então. Irmãos, as obras como evidência da salvação. Então a salvação é favor imerecido, tá? Não vem por meio das obras. Aqui eu quero deixar bem claro aqui o que o apóstolo Paulo deixou bem claro nessa carta aos Efésios. Primeiro, a salvação não vem de nós. Segundo, a salvação não vem das obras. Esqueça isso, irmão. Eu não quero saber, entendeu? Se você vai para o monte, se você jejua 7 dias seguidos. Eu não quero saber se você ora de madrugada, se você ora 3 vezes ao dia, se você já leu a Bíblia 5 ou 6 ou 10 ou 15 vezes. Eu não quero saber se você alimentou os famintos, eu não quero saber nada disso. A salvação não vem das obras e não vem de nós. Nós não podemos dizer que merecemos a salvação. Não merecemos. É favor imerecido. Não havia nada em nós que pudesse fazer com que nós fôssemos salvos. Foi a misericórdia, a graça, o amor de Deus que nos alcançou. Tá? Ponto. Só que as obras é uma evidência da salvação. Então agora eu vou deixar bem frisado para a gente finalizar a aula de hoje. Somos instados a andar fazendo boas obras. Veja bem, nós fazemos boas obras, não como um meio para ser salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Tá entendendo o negócio? É por isso que diz que a fé sem obras ela é morta, né? Diga-me, mostra-me a tua fé.
sem as tuas obras. E eu te mostro minha fé com as minhas obras. Porque a fé genuína, a fé autêntica, ela gera. Se a tua fé está em Cristo Jesus, você está salvo. E o salvo, irmãos, ele gera. Ele dá fruto. E quando eu falo fruto, eu não falo só o fruto de você fazer boas coisas, de você levar uma cesta básica, de você socorrer alguém que está precisando, mas eu falo de caminhada, eu falo de testemunho, eu falo de conduta, eu falo de proceder. Então, as obras não são para ser salvo. Eu faço obra para mim ser salvo. Não. As obras você faz porque você já é salvo. É uma evidência daquele que já foi alcançado, daquele que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. É inevitável, irmãos. Aquele que é salvo, ele gera, ele tem boas obras. Assim como não dá para uma macieira produzir laranja, e não dá para uma laranjeira, que fala, para uma laranjeira produzir maçãs, não tem como um salvo não produzir boas obras. É o fruto dele. Se ele é salvo, ele gera boas obras. Então eu faço boas obras porque sou salvo, não para ser salvo. Guarda isso aí no seu coração, irmão. E não seja convencido, viu? Não, porque eu faço obra, porque eu não sei o que. Isso aí, irmão. Isso aí não é coisa de se fazer. Porque a Bíblia diz assim, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda faz. Ei? Tá entendendo o negócio? Se você gera automaticamente boas obras porque você é salvo, se isso é uma coisa natural sua, você não tem necessidade de mostrar, olha, vejam, faço boas obras. Notem, sou uma pessoa boa, faço boas obras, hein? Sou de Deus. Não tem essa necessidade. Faz parte da sua essência. É natural para você. Tem que ser natural para você. Por isso que a gente não se gloria. Porque é algo natural para nós. Tá entendendo? Então se você se... Ele fala assim, não se glorie. A gente não tem que se gloriar, porque tudo vem de Deus. Então não se glorie. Mas entenda que você produz naturalmente. Assim como você, quando acorda, abre os olhos naturalmente. É natural você respirar, você respira naturalmente. As boas obras na vida do salvo tem que ser algo natural. Não algo forçado. Estou fazendo, vejam, vou fazer, vou me preparar para fazer. Não, é natural, irmão. É natural. Tá bom? Então, fica com isso daí. Eu vou ler aqui, pra gente finalizar. Deixa eu só descer a telinha, que a tela tá meio rebelde aqui, peraí. Opa! A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio de salvação, mas o resultado da nossa salvação. Olha lá, minha avó sempre falava isso. É isso aí, Letícia. Também tenho muita saudade da minha avó, que congregou com a tua avó, viu? É, somos fruto aí de oração. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, tá? Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. E por favor, abra sua Bíblia comigo agora, que nós vamos encerrar com um versículo maravilhoso a nossa aula de hoje. Mateus 5,16. Vou esperar você abrir. Quem abriu, escreve um glória aí. Mateus 5,16. Que a gente vai encerrar a aula de hoje. Ó, até o fundinho já parou. Isso significa que a minha aula acabou, que eu não posso mais falar. Mas eu vou ler só esse versículo aqui pra gente encerrar. Oh, glória. Dá um glória aí quem achou. Aleluia. Marcelo deu aleluia. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Reconhecimento próprio. Nada para Deus. É, irmão Charles. Glória. A Elina disse glória. Então a Elina está comigo na leitura desse versículo. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos de novo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, eles vão ver as vossas boas obras, mas vão glorificar o Pai que está nos céus. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela companhia de todos os irmãos, que Deus nos dê um domingo abençoado e que os irmãos não esqueçam de se conectar na nossa live do culto da família hoje, às 7 horas da noite, tá bom? Uma breve oração agora comigo para a gente encerrar. Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou por meio da graça, e isso não é mérito nosso, Senhor. E porque somos salvos, praticamos boas obras, Senhor. E não praticamos boas obras para ser salvos, Senhor. Entendemos o propósito do Evangelho e pedimos que o Senhor nos ajude a amar, a ter paciência e misericórdia para com aqueles que ainda estão cegos, para com aqueles que ainda resistem à Tua graça, assim como outrora o Senhor teve paciência e misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, a sermos perseverantes e a permanecermos sendo luz, né? Deixando a sua luz resplandecer através de nós sobre todas as pessoas, Pai. Eu te peço assim, te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos aí, um domingo de vitória. Amém?